Olá! É um prazer ter você aqui na nossa segunda aula da semana Florescer. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como eu me sinto verdadeiramente. Mas antes disso, gostaria de relembrar um pouquinho dos aprendizados que tivemos na aula 1. Na aula 1, nós conversamos aqui sobre os dois estados de consciência do eu, sofrimento e estado de graça. Conversamos também sobre julgamento, culpa e merecimento. Espero que você tenha conseguido absorver bastante aquele conteúdo e feito uma autorreflexão sobre como você tem vibrado atualmente. Deixei também um exercício para vocês fazerem, o poder que vem de dentro. Esse exercício é uma poderosa ferramenta de escrita terapêutica. É um exercício que vai te ajudar a encontrar um momento onde precisou usar a sua força interna, onde você conseguiu usar uma força que às vezes você nem sabe explicar de onde ela veio, mas ela estava lá quando você precisou. Quero que a partir desse exercício consiga se conhecer melhor e perceber como você consegue lidar com situações adversas no seu dia a dia. Entenda que tem poder aí dentro de você, que tem merecimento e que tem muito valor. Falando em valor, essa aula de hoje vai falar bastante sobre valores pessoais. Qual o seu valor? Você sabe me dizer? Quanto é que está valendo a sua vida hoje? Já parou para pensar sobre isso alguma vez? Muitas vezes a gente ouve falar sobre valor pessoal, mas a gente não sabe como medir esse valor. A gente não sabe como encontrar esse valor. E esse valor pessoal, ele se dá a partir de um conjunto de construções. Todos nós temos valores, e esses valores, eles são agregados e construídos ao longo da nossa vida, né? A partir do autoconhecimento, a partir da autoconsciência, da autovalorização também, né? Do que nós sabemos que temos como características positivas, da nossa execução, que é o nosso comportamento frente a várias situações, do autocuidado, do autoamor. E também ele envolve bastante questões de merecimento. Assim como na primeira aula que nós falamos, né, sobre como permitimos que o outro haja na nossa vida, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas vamos manter aquele olhar, assim como na primeira aula, um olhar para dentro, um olhar para a gente. Não vamos colocar o outro ou os terceiros em primeiro lugar. Vamos nos colocar em primeiro lugar. Por isso, valores pessoais e como eu me sinto verdadeiramente. Na última aula, a gente começou a falar um pouquinho sobre ser sincero conosco. Inclusive, fiz uma pergunta no finalzinho da aula sobre qual a mentira que você conta pra você e você age como se ela fosse uma verdade. Conseguiu pensar sobre isso? Isso é uma coisa bastante complicada, não é mesmo? Muitas vezes a gente pensa numa mentira, a gente conta ela pra gente tantas vezes que a gente começa a agir como se aquilo fosse verdade. Isso acontece muito com a questão dos valores. Muitas vezes a gente escuta outras pessoas falando coisas sobre a gente e que elas não são verdades, mas a gente se acostuma a ouvir tanto aquilo que a gente começa a acreditar. Muitas vezes, no consultório, os pacientes que chegam em estado de sofrimento e eu costumo falar com eles sobre o tamanho que eles são. Eles chegam lá como se eles fossem desse tamanhozinhos e eles me mostram tanta força, tanta potência e eu digo para eles que eles são desse tamanho, mas eles não conseguem enxergar esse valor. Eles têm uma dificuldade em enxergar que eles são bons, que eles são capazes, que eles são pessoas incríveis. E a gente faz isso porque a gente costuma ouvir muitas outras pessoas. A gente se importa muito com o olhar do outro e a gente para de olhar pra gente. Então os valores pessoais, eles vão vir para nos resgatar, para nos trazer de volta pro aqui e pro agora. Por isso é como eu me sinto verdadeiramente. Nesse momento, aqui que você está assistindo esse vídeo, como é que você aí se sente? Quais são as sensações que estão percorrendo pelo seu corpo? Quais são as emoções que estão percorrendo aí na sua mente quando você ouve falar tudo isso? Existe alguma coisa que está te incomodando? Existe alguma coisa que te dá grande satisfação? Ou alguma coisa que te faz querer agradecer o tempo todo? São perguntas difíceis. Assim como na primeira aula, vamos fazer bastantes reflexões para a gente poder encontrar
um ponto de equilíbrio para a gente poder desenvolver e evoluir o nosso emocional, não é mesmo? Quando a gente para pensar um pouquinho sobre como nós estamos nesse momento, a gente começa às vezes a duvidar até do que a gente gosta. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas sobre o que elas gostam de fazer no tempo livre. E muitas vezes a resposta é: depende se meu marido vai estar desocupado, se meu namorado pode ir comigo, se o meu filho vai querer fazer. Mas não o que eles querem fazer, o que eles podem fazer, o que você gosta de fazer por você. Quais atividades te geram prazer? Quais atividades te trazem alegria? O que você gosta de fazer verdadeiramente? Se pudesse escolher algo para fazer sem tempo, sem companhia, só você, o que você faria? Outra pergunta bastante importante é: o que te motiva a sair da cama todos os dias? Durante uma época, eu escutava muito de algumas pessoas que o que motivavam elas a sair da cama era pagar boletos. E elas só iam para o trabalho porque tinham boletos para pagar. Bom, eu sei que essa é uma realidade para muitas pessoas. Mas para muitas outras pessoas, sair da cama significava ir atrás dos seus sonhos, atrás das suas realizações, da sua transformação e do seu ponto de equilíbrio. Elas usavam aquela coisa toda de ter que ir atrás de algo para construir a sua vida. Elas tinham motivações positivas. Como está a sua motivação para o dia a dia? O que te faz sair da cama? Bom, pensar dessa forma às vezes é um pouquinho complicado, né? Deixa a gente assim, por que eu saí da cama? Nossa, nunca parei para pensar isso. E é dessa forma mesmo que você vai fazer essa autorreflexão. Eu quero que você se sinta incomodado com essas perguntas. Quero que você, se precisar, dê uma pausa no vídeo e faça a sua reflexão sobre essas perguntas. Porque é a partir delas que você vai construir os seus valores, a sua motivação. E é a partir disso que você vai se transformar. Mas então, como é que eu posso fazer para desenvolver esse valor pessoal e conseguir a minha transformação? Bom, algumas coisas a gente vai incluir no dia a dia que podem afetar esse seu olhar sobre você, esse valor que você tem, e também conseguir melhorar o seu posicionamento, o seu dizer não para as pessoas e para as coisas que estão o tempo todo por aí, as suas atitudes, né? Tudo isso é afetado a partir do que você escolhe. Para a gente desenvolver o valor pessoal, nós podemos trabalhar mais o autoconhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Podemos trabalhar a autoconsciência, que é a análise, das nossas memórias e das nossas ações. Podemos trabalhar a autotransformação, que é o se envolver nesse processo de mudança. E também podemos trabalhar o autocuidado. O autocuidado, principalmente, vai ser uma ferramenta extremamente importante para a gente conseguir, mais desenvoltura, e conseguir perceber de forma adequada qual o nosso valor real. O autocuidado, ele vai vir no dia a dia, o tempo todo, Vamos incluir esse autocuidado na nossa rotina. Mas de que forma? A gente consegue incluir o autocuidado na alimentação, no tomar água, no sono, nas horas adequadas de sono, na qualidade do sono. Conseguimos incluir o autocuidado nas tarefas que escolhemos desempenhar no dia a dia, nas tarefas que fazemos e escolhemos para o bem-estar físico, para o bem-estar emocional. Tudo isso é o autocuidado. Às vezes a gente fala de autocuidado e todo mundo pensa em salão de beleza. Todo mundo pensa em skincare, a gente só vive dessa forma. Na verdade, isso é só um autocuidado para autoestima, A gente tem vários níveis do autocuidado. O fato de ir cuidar da própria saúde já é o autocuidado, É você procurar melhorar a sua vida de alguma forma. E isso é positivo e devemos fazer isso com bastante frequência. A gente às vezes fala sobre os exercícios físicos, Que é o bem-estar físico. E aí a gente pensa, mas eu não consigo ir para academia, mas eu não consigo malhar todo dia, eu não gosto de malhar, eu não gosto de exercício assim, eu não gosto de não sei o quê. A autossabotagem, ela vem assim, o tempo todo.
E aí a gente tem que pensar, mas que tipo de exercício te traz bem-estar? A gente vai fazer um exercício físico que vai se assemelhar ao que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, adoro caminhar, principalmente se for ao ar livre. Até faço musculação, mas o caminhar é algo que me dá prazer. E isso me desenvolve de duas formas, tanto bem-estar físico quanto bem-estar emocional, porque super me ajuda com o controle de ansiedade. Então a gente tem que começar a conhecer o que traz esse prazer para a nossa vida, né? Por exemplo, você não gosta de musculação ou não gosta de caminhar? Ok, mas já experimentou alguma dança, luta ou alguma outra atividade de baixo impacto? Pode ser que você goste mais de outras coisas e isso vai te trazer um bem-estar e tá ok, né? Não vamos julgar isso, né? Encontre o que verdadeiramente faz sentido para você e para sua rotina, ok? Outra coisa importante, né, da gente pensar é ter desejos e propósito. O autocuidado também vem daí, da nossa motivação, né? Já fiz aquelas perguntinhas autorreflexivas sobre o que nos motiva, né? O porquê que você levanta da cama e tudo mais, mas qual a sua motivação real? Assim, tem algum propósito na sua vida? Tem algum desejo específico de conquistar? O que de fato você deseja fazer com a sua vida? Para que caminho você quer seguir? Todas essas perguntas, elas podem ser difíceis às vezes quando a gente se sente perdido, quando a gente não sabe exatamente para onde quer ir, quando a gente vê, assim, eu costumo falar muito no consultório que às vezes a gente está igual um barquinho à deriva, que a gente não consegue ver o porto onde a gente vai atracar. A gente só tá lá, no balanço da onda, seguindo o movimento do mar, sem saber para onde ir. E isso às vezes acontece e é bem comum mesmo. Às vezes a gente tem a sensação de estar fazendo as coisas e ao mesmo tempo não saindo do lugar. Então, a gente tem que parar, pensar e ter um propósito, ter um objetivo. E esse objetivo nos motiva a seguir em frente. Não podemos ficar o tempo todo vibrando pensamentos negativos, pensando em coisas que não vão dar certo ou em coisas em que eu acho que eu não sou capaz de realizar. Tudo isso a gente chama de autossabotagem. E às vezes, quando a gente está lá naquele estado de consciência de sofrimento, a gente costuma fazer isso muito, porque a gente reclama, a gente quer uma coisa diferente, mas a gente não consegue sair do lugar. E é pensando dessa forma que a gente vai ficar parado no tempo e no espaço. Se o nosso objetivo é seguir em frente, então a gente deve mudar a forma de olhar para cada situação. Por isso, devemos olhar para o passado com compaixão. Devemos ter mais cuidado com o que nós pensamos e como nós julgamos nossas ações e como nos comportamos naquelas situações, naquelas memórias que nós estamos armazenando. Porque hoje nós temos um olhar mais maduro, mais evoluído do que aquele eu que viveu aquela situação no passado. Então, tente não se culpar, tente não culpar o outro, tente apenas olhar com um olhar racional para aquela memória. Eu sei que muitas vezes a memória de dor, a memória de sofrimento, e que às vezes a gente ainda não está preparado para olhar para aquela memória e enxergar um aprendizado naquela dor toda em que tivemos que vivenciar. Por isso, é que eu quero que você tenha paciência e tenha persistência no seu caminho de evolução. Talvez hoje não é o seu dia ideal para essa evolução, mas não é por isso que você vai deixar de lado essa evolução. Você vai amadurecer tudo aquilo que você dá conta no dia de hoje. Verdadeiramente aquilo que te faz se sentir bem, ok? Tente com compaixão olhar para suas memórias e seguir em frente dentro daquilo que você consegue já ir resolvendo. Não tenha pressa, mas também não fica martirizando esse sofrimento e ruminando isso o tempo todo, ok? Tente viver um dia de cada vez com paciência e persistência. Olhe para suas memórias, aprenda com elas e descubra a força interna que tem em você. Você sobreviveu àquilo, você viveu aquilo, você enfrentou aquilo. Então perceba como aquilo também te tornou forte. Você foi criando aí uma casca dura em relação a algumas situações.
Valorize o seu desempenho, valorize a sua construção e a sua evolução a partir disso também. Veja que você tem força interna e você tem as ferramentas que precisa para o desenvolvimento. Vá com calma, vá com paciência e tenha sempre a compaixão do seu lado. Não fique se julgando e nem tendo culpa o tempo todo pelas situações já vivenciadas. Combinado? Agora, eu quero te propor um outro exercício de reflexão. A gente já começou essa aula com bastante perguntas, né, que dão uma movimentada aí, mas ainda tem algumas questões que eu gostaria que você refletisse sobre como você se sente verdadeiramente hoje. A primeira delas é: o que te faz sentir vivo? Outra questão que eu gostaria que você refletisse é sobre o que você gosta de fazer, mas que não tem feito no momento. E por quê, né? O que te faz feliz verdadeiramente? Existe algo que você gostaria de mudar na sua vida hoje? Se precisar, pare o vídeo e reflita sobre essas questões. Todas elas vão te ajudar a se encontrar um pouquinho mais com um pedacinho aí do seu eu. Para a próxima aula, eu vou deixar outro exercício que vai ser enviado lá no grupo para vocês, tá ok? Faça com bastante carinho. Eu deixei um diário da transformação. É um meio de se planejar e conseguir encaixar a sua rotina de uma forma melhor no dia a dia. Não deixe de fazer. Grande beijo e até a nossa próxima aula.